Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses. A gente está trazendo aí essa semana umas lives com relação ao Dia da Mulher, né? Lives para debater essa questão tão importante, já que ontem, quarta-feira, foi Dia Internacional da Mulher, né? E hoje a gente está aqui com a Camila Borges, a Sheila, a Percy Mahara. Desculpa se eu pronunciei errado, mas é isso. A gente vai fazer uma rodada de 15 minutos para cada uma das participantes expor as considerações, né, com relação à luta da mulher, o que elas planejaram para trazer. E depois a gente vai fazer uma outra rodada de 10 minutos com as respostas e encaminhamentos finais. É isso, podem se apresentar vocês, que organização vocês são também, cada uma, e vale lembrar que as organizações, aliás, são o PCdoB, né, o GTR e o PCO. Então é isso, eu vou começar aqui na ordem que está aqui, então vou começar com a Camila, que está aparecendo para mim. Olá, pessoal. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga e psicanalista, atuo na área desde 2020, peguei toda a pandemia como início de carreira. Um pouco antes disso, eu fiz estágio no Centro Dandara de Promotoras Legais Populares aqui em São José dos Campos. Trabalhei num abrigo de mulheres moradoras de rua. E eu tive bastante contato com as políticas públicas daqui de São José dos Campos e também com a minha trajetória até agora com políticas públicas de outros estados, porque eu também atendo online. Bom, sobre mim é isso. Bom, beleza. E qual a sua organização, Camila, por favor, para Sou o do pessoal? PCdoB e da UJS. O JS também, né? Tá bom. Agora a Sheila, pode se apresentar o GTR. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Sheila, sou servidora estadual e faço parte do Grupo de Trabalhadores Revolucionários, uma organização leninista trotskista. Beleza, obrigado. Agora a Percy. Olá, eu sou Percy, eu sou jornalista, sou militante do coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, que é o coletivo de mulheres ligado ao Partido da Causa Operária, o PCO. E a gente faz parte aí do movimento de mulheres com uma série de publicações e atividades do coletivo há bastante tempo, atuando aí na luta pela verdadeira emancipação das mulheres. Beleza, bom, obrigado. Agora, as pessoas já estão apresentadas, vamos começar, né? Camila, desculpa. Pode expor as suas considerações sobre o Dia da Mulher, a questão da mulher e o que vocês prepararam para hoje. Bom, sobretudo, eu tenho que dizer que esse Dia das Mulheres, após pandemia, está sendo bem importante, até mesmo por uma questão, né, dessa mudança de governo. Eu tenho visto que nos últimos anos, desde o governo Temer, né, depois do golpe da Dilma, o direito das mulheres foram sofrendo bastante desfalques econômicos, de investimento e até mesmo uma desvalorização, né? Eu tenho visto no consultório que tem chego bastante mulheres em situações de violência e sem informação. E eu penso que esse mês da mulher, ele é um dia, não só uma data comemorativa, né? A gente não comemora, na verdade, a gente lembra da nossa trajetória de luta, das nossas conquistas pelos direitos e, sobretudo, levar informação, levar conhecimento sobre os diversos tipos de violência doméstica. E isso é muito sério, porque é muito banalizado, né?
Eu tenho percebido que as pessoas têm cada vez mais pensado pela essa lógica da proporção da violência física, mas nunca da violência moral, patrimonial. E isso é muito maior num contexto de mulheres negras. Eu também tenho, assim, uma percepção que a figura da mulher negra no Brasil, hoje, ela, assim, é muito problemática. E o acesso dessas mulheres a políticas públicas é infinitamente menor. Sobretudo, né, de violência patrimonial. As mulheres negras, elas sofreram historicamente um processo de escravização imensamente maior do que qualquer, né, mulher, e isso é muito difícil de se desconstruir, né, o papel da mulher na sociedade hoje. E isso chega no consultório com uma queixa de falta de motivação, falta de acesso a lazer, muita dependência emocional e financeira dessas mulheres, dos parceiros. E isso tem me preocupado bastante, porque enquanto nós, mulheres brancas, estamos lutando por direitos básicos, como trabalhos, né, com salários iguais, condições iguais, a mulher negra, ela continua lutando para não estar nessa posição de escravo, né? E isso é algo muito tocante. E claro que isso tem um impacto direto na nossa saúde mental. A saúde mental da mulher, ela é muito precária hoje no Brasil, principalmente na pandemia. Eu vi que as mulheres passaram, né, a perceber que a jornada dupla é algo muito, muito, muito difícil de ser desconstruído, porque é tão normalizado, é, tão invisível esse trabalho das mulheres, que nos coloca ali, né, mais uma vez na posição de dependentes, né, das nossas famílias, dos nossos esposos. E isso piora quando a gente vê num cenário que tem falta de políticas públicas. Há um tempo atrás eu atendi uma mulher que ela foi muito maltratada numa delegacia da mulher, e a gente tem essa problemática da delegacia da mulher não ser 24 horas aqui em São José dos Campos, por exemplo. Falta funcionário, falta equipamento, falta conhecimento. Então, eu penso que essa data do 8 de março, ela está aqui para a gente, mais uma vez, educar a nossa sociedade, as nossas mulheres, a como identificar, e não só educar as mulheres, mas conscientizar e educar os homens. Beleza. Você já terminou sua fala, né, Camila? Tá bom. Bom, agora a Sheila pode falar, pode começar. Bom, eu gostaria de começar a minha fala dizendo, né, que não existe capitalismo sem machismo. Então, a libertação das mulheres, ela só virá através de uma revolução social, a revolução dos trabalhadores, a revolução socialista. O capitalismo, ele se aproveita da opressão histórica da mulher, que é designada do trabalho doméstico não remunerado, que é um trabalho escravo. O capitalismo precisa desse trabalho, dessa função, digamos, da mulher no sistema, para garantir a reprodução e produção da classe trabalhadora, para que tenha esse recurso, né, da classe operária
como classe explorada. E a burguesia, então, ela precisa manter a mulher nessa condição. Mas a gente vê que essa exploração, essa opressão da mulher, ela é histórica, ela vem antes do capitalismo e vem nos sistemas anteriores. E aí eu gostaria de um pouco de falar dessa origem da opressão das mulheres, numa visão marxista. As comunidades, sociedades comunistas primitivas, elas eram baseadas no sistema do direito da maternidade. Então, eram sociedades matriarcais e que a mulher tinha todo um centro ali em relação de como funcionavam as relações sociais. Muitos dizem que sociedades primitivas, povos primitivos, já tinham essa opressão da mulher. E nós achamos que não. A opressão da mulher, ela vem justamente do que seria uma primeira revolução social, uma primeira surgimento de classes. Então, que seria o patriarcado, quando o poder das mulheres são derrubados e o direito da maternidade deixa de ser a base social e passa a ser, né, o direito do homem, o patriarcado. Então, o patriarcado seria a origem das sociedades de classe, né? Uma primeira sociedade de classe em que a mulher é como classe sexual. A partir disso, então, nós temos uma sociedade de relação, o patriarcado como uma sociedade de relação de classes, né? E a mulher como uma classe sexual oprimida e o homem o dominante. Porque ele passa a ser, enquanto a mulher, né, o direito da maternidade, ele colocava a sociedade primitiva, né, comunista, exatamente isso, comunista, onde as crianças eram, né, responsabilidade da sociedade, não existia a propriedade privada. No patriarcado, então, o coletivo de propriedade passa, então, a se estabelecer uma propriedade privada, sendo o trabalho doméstico da mulher uma propriedade privada do homem que se apropria. E aí nós temos hoje o feminismo liberal, o feminismo radical, conservador e o feminismo marxista. O feminismo liberal acha que desenvolvendo o capitalismo e através das reformas do Estado capitalista a gente pode chegar a uma igualdade de gênero e libertar as mulheres. O feminismo radical já vê que a luta do feminismo é das mulheres contra os homens, né? Temos que derrotar os homens e estará resolvido o problema da opressão da mulher. E os marxistas são os que têm a posição que no capitalismo a opressão da mulher é consequência da subordinação histórica da mulher como trabalhadora doméstica, que foi esse resgate que eu fiz do patriarcado, que a gente chama de modo de produção patriarcado, né? Patriarcal. E o modo de produção capitalista, então, ele incorpora essa característica do modo de produção patriarcal. A gente vê hoje
que toda a luta, né, das mulheres nos últimos anos, como as liberais, por exemplo, elas comemoram as conquistas, né, da segunda onda feminista, mas a gente vê que não foi até então capaz de resolver a questão da mulher. E então a gente quer mais uma vez afirmar que o salário doméstico não remunerado ele está subordinado à luta de classes. E por isso só com a Revolução Socialista é capaz da libertação das mulheres. A gente faz uma crítica também, hoje que a gente vê a crise econômica mundial do capitalismo se aprofundando, que nos direciona aí a um conflito interimperialista entre o bloco imperialista dos Estados Unidos e a União Europeia contra um bloco imperialista comandado pela Rússia e a China. E que, mais uma vez, assim como foi na Primeira Guerra, a esquerda está se posicionando de um ou do outro lado dos blocos imperialistas, que são rivais e já estão em uma guerra de procuração na Ucrânia, em vez de defender a independência dos trabalhadores e o derrotismo revolucionário rumo à Revolução Socialista. E diante disso, a gente vê as mulheres como são as primeiras atingidas, porque elas são o maior exército de reserva da classe trabalhadora, e além da sua opressão com um trabalho doméstico. E a gente vê o transativismo hoje como uma ideologia neoliberal que surge justamente com força na crise do neoliberalismo, e um ataque político às mulheres. Hoje a gente tem visto um movimento de mulheres ser dividido e ser atacado pelos transativistas, e com consequências graves para as mulheres, de um homem, apenas por se declarar ser mulher, ser reconhecido como mulher na legalidade, podendo usufruir e estar presente nos espaços que hoje são só das mulheres. Um preso homem que se autodeclare que ele é mulher, ele pode passar para a ala feminina. Isso tem acontecido em vários países, inclusive se tornando lei em vários países, e representa um grande ataque político contra as mulheres. E esse movimento ele tem negado os fatos biológicos, históricos da opressão da mulher e a própria ciência. Então, a gente apoia um homem que queira mudar de gênero, mas não mudar de sexo. Então, a mulher, a histórica opressão da mulher, ela tem origem, uma opressão de gênero que tem origem nas características do seu sexo. Então, nós não temos ainda uma igualdade entre gêneros. No momento que a gente dá esse suporte a essa ideologia neoliberal do transativismo, a gente está apagando as mulheres do mapa, porque não existe essa igualdade. Continuamos com a opressão histórica da mulher. E a mulher as mulheres são 50% da classe trabalhadora. Sem as mulheres, sem a luta das mulheres pela sua libertação, não é possível fazer a revolução socialista. Então, as pessoas trans, com certeza, sofrem enormes preconceitos, violências terríveis, que nós temos que estar do seu lado, combatendo o preconceito, a violência, mas não às custas do movimento de mulheres e da luta das mulheres pela sua independência. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, me esqueci de contar, mas eu queria ressaltar assim, que nessa luta
5 minutos, principalmente contra os ataques do transativismo. As mulheres lésbicas são vanguarda, porque a gente vê um dos indicadores de mulheres estarem se declarando homens e transgêneros dos terríveis ataques que as mulheres têm sofrido nas últimas décadas e o limite insuportável que as mulheres estão sentindo de continuar sofrendo esses ataques, acabam muitas a escolher a mudança de gênero. Então, para terminar, a gente tem falado muito, né, que a Frente Popular ela é um freio na luta dos trabalhadores, ela desorganiza os trabalhadores porque ela divide a classe no momento que setores dos trabalhadores se unem à burguesia, né, e a gente faz muito essa crítica em relação ao PT nas últimas décadas e inclusive o atual governo. Ele hoje está conversando com Lira, fascistas e setores que tiveram, né, com Bolsonaro, hoje estão no próprio governo Lula. E a Frente Popular, ela divide a classe trabalhadora e abre caminho para o fascismo, porque só os fascistas são capazes de vencer, só os trabalhadores são capazes de vencer o fascismo, né? Enquanto isso, que nós estamos nos enfraquecendo, o fascismo cresce e cresce nessa forma, né? Também de ataque às mulheres. E numa reunião de organização aqui em Porto Alegre, para o 8M, a gente vê que, além da discussão política ela não ser feita, né, inclusive, apesar de ter participantes de outros partidos que não dão apoio, ou teoricamente não dariam apoio ao governo, como o PSOL, o PSTU e outras organizações, se evita o debate político justamente para não fazer essas críticas à Frente Popular e não botar o programa e a luta pelo socialismo. E aí a gente sempre usa esse argumento, né, que a Frente Popular divide a classe, e eu acho que a gente teve um exemplo muito claro disso na reunião, quando uma companheira deu uma proposta de solidariedade às mulheres peruanas, que estão lutando contra um golpe que teve lá, um governo golpista, estão sendo extremamente atacadas, e a companheira, né, pediu se a gente, como organizadoras do 8M em Porto Alegre, mandasse uma solidariedade às mulheres peruanas e solicitasse ao governo Lula que não desse apoio ao governo golpista de lá. E as mulheres presentes do PT, PCdoB também e várias outras, se negaram, ficaram muito indignadas com as propostas, teve até um início, né, de discussão ali, verbal, e foi negado, assim. Então, acho que foi um grande exemplo de como se dividem as lutas, né? Como a Frente Popular, ela serve, inclusive, para bloquear a solidariedade de classe, a solidariedade entre as mulheres trabalhadoras. Porque, além de não dar o suporte, a gente tem um outro problema. A gente não tem contato com essas mulheres, a gente não fica sabendo das suas lutas, né? Pouco se sabe de tudo que elas estão fazendo, da luta guerreira que elas estão fazendo nas ruas, se mobilizando nas suas comunidades, a maioria rurais, para ir até Lima, se mobilizarem e serem atacadas do jeito que são, né? Então, o sexismo que a gente vê, né, ela tem uma origem, para concluir, então, já com que eu iniciei lá da origem no patriarcado, o sexismo, a origem é histórica e de classe. Então, o seu fim também necessariamente tem que será histórico sem as classes. Bom, obrigado, Sheila. Percy, pode começar a sua exposição. Bom, lá eu vou repetir para quem chegou agora, ao caso aí na transmissão. Meu nome é Percy Mahara, eu sou do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, do Partido da Causa Operária.
Bom, a Sheila fez uma introdução aí bem baseada no livro do Engels, né? Que até fica a sugestão aí de leitura para o pessoal que se interessa por esse debate, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, né? Do Engels, que conta essa importante relação aí da luta e da questão da opressão da mulher do ponto de vista do marxismo, né? Que é esse problema da maternidade, em última instância, né? O problema da condição da mulher por conta da sua biologia, da sua natureza, que coloca ela nessa condição que a gente está até hoje. Ela falou da origem, aí lá antes mesmo da existência do capitalismo, no início até da relação da propriedade privada, e que se permanece até hoje, que é o problema da escravidão doméstica, né? O problema de que a gente está até hoje atrelado e escravizada através do trabalho doméstico, da prisão do lar, da falta de auxílio à maternidade e, por exemplo, no caso do Brasil, a negativa do direito ao aborto, entre outras coisas, que tem tudo a ver com essa questão, né, dessa escravidão doméstica. Mas, já que eu fiquei aqui por último, e foi um ponto que é central na nossa discussão e que não foi colocado, eu vou aproveitar para falar sobre o problema da origem do 8 de março, que é o que deu o nosso motivo desse encontro aqui hoje para a gente conversar, né? Porque também é uma história muito negada e recusada em última instância, e que foi procurar a burguesia como ela que se apropria de tudo aí na nossa sociedade, né, e transforma em meios de ou evitar o desenvolvimento da luta dos trabalhadores, dos setores oprimidos, ou de ganhar dinheiro com isso, de fazer dinheiro e transforma em mercadoria. O 8 de março também perdeu, né, um pouco dessa história e da sua origem. Então, eu acho que é importante a gente poder resgatar e também como que se deu, né? Tem... Inclusive aqui também, a gente, ontem, 8 de março, eu estou em Brasília, aqui no Distrito Federal, teve também manifestação, e é uma confusão muito grande, inclusive dentro da esquerda, sobre essa origem, né? E o 8 de março, ele é intrinsecamente ligado ao movimento operário, ao movimento da luta da classe trabalhadora e aos partidos revolucionários e socialistas. E a gente tem, muito se conta das greves que aconteceram nos Estados Unidos, principalmente, e na indústria têxtil, principalmente, onde prevalecia o trabalho feminino, né? E, de fato, existe correlação nessa mobilização das operárias têxteis dos Estados Unidos com relação à origem do Dia de Luta da Mulher, né? E que não está, ao contrário do que se pensa e se diz algumas vezes, relacionado à luta do feminismo burguês que surgiu ainda depois dessas primeiras mobilizações femininas, que surgiram por problemas econômicos, por redução da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, lá no final do século XIX, né? A luta pelo sufrágio, que fez deslanchar aí e surgir o feminismo burguês como tal, ele veio depois disso no sentido de ser também apropriado pela burguesia e esconder aí a luta do movimento operário, que surgiu com muita força lá mesmo nos Estados Unidos, dando origem a muitas e grandes mobilizações, né? E foi a partir de 1910, de uma proposta feita no encontro das mulheres socialistas, no encontro da Segunda Internacional Socialista, proposto pela revolucionária do Partido Social Democrata Alemão. Eu acho que a Sheila travou, a Percy travou aqui. A Percy travou para vocês duas também? Eu não sei se a minha agora voltou. Agora voltou. Então, em 1910, a Clara Zetkin propôs, já que já havia, dentro do movimento operário em determinados países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mobilizações de luta organizada das mulheres, surgiu essa proposta dentro da Internacional Socialista, numa conferência de mulheres com representantes de vários países do mundo,
que fosse estabelecido um dia para que se comemorasse internacionalmente o Dia das mulheres trabalhadoras. E a partir de então, de 1910, os partidos socialistas passaram a ser orientados a realizar um dia de grande mobilização, que passou a ser o 8 de março, sim, vinculado à história da indústria das operárias que foram queimadas numa fábrica a partir de uma mobilização grevista nos Estados Unidos, mas já em 1907, se eu não me engano. E aí, a partir dessa data, de 1910, as mobilizações foram se consolidando, e foi a partir da Revolução Russa de 1917 que esse dia se tornou um grande marco. E essa é a história que a burguesia não conta, né? Porque foi a partir, sim, da mobilização das mulheres, num 8 de março, um Dia Internacional de Luta da Mulher, que as mulheres na Rússia, numa grande cidade industrial, iniciaram uma mobilização, porque ali já havia um grande descontentamento, a fome tomava conta do país, havia o problema da guerra, que é a origem da própria Revolução Russa, né? E essa mobilização de mulheres se desencadeou por grandes mobilizações, por greves operárias em diversas cidades, e se tornou aí o rastilho de pólvora para a Revolução de Outubro de 1917. Revolução essa que também está ligada diretamente às conquistas das mulheres, né? Porque foi a Revolução Operária, liderada pelo Partido Bolchevique, em 1917, que garantiu conquistas para as mulheres que hoje, na grande maioria dos países capitalistas, ainda não existe, né? A gente pode... e que está relacionada, afinal de contas, à Revolução, por entender esse problema da origem da opressão feminina, que está ligada a esse problema da escravidão doméstica, da necessidade da emancipação econômica da mulher, de tirá-la do lar e de instruí-la, de levá-la para a produção social, teve como pontos centrais das reivindicações e das conquistas para essas mulheres, além de direitos, né, e garantias jurídicas que não existiam, particularmente na Rússia, que era um país muito atrasado, né, dominado pelo czar, mas que em muitos outros países também não se havia conquistado. Entre eles, o próprio direito de voto, o direito ao aborto, o acesso ao divórcio pela iniciativa de qualquer um dos cônjuges, e o trabalho social doméstico, né, uma conquista muito importante das mulheres russas foi a possibilidade da existência de restaurantes comunitários, lavanderias comunitárias, uma educação muito acessível, integral, com creches, direito à licença maternidade, coisas que depois se tornaram comuns em alguns países, né? Os direitos trabalhistas, inclusive, se tornaram conquistas aí em muitos lugares graças à Revolução Russa, que estabeleceu isso daí de maneira generalizada, e foram as mulheres as grandes beneficiadas dessas conquistas, né? Então, a gente considera que resgatar essa origem operária e revolucionária do Dia Internacional das Mulheres é muito importante, por isso também que foi dito pelas companheiras anteriores, e porque a gente acha que o capitalismo e a burguesia procurou descaracterizar esse dia como um dia de luta, né? Então, assim, para além da crítica que se faz comumente, é um dia de entrega de flor, você sai na rua e o pessoal fica, parabéns, feliz Dia das Mulheres, mas não é só isso, não é só que virou um dia de comemoração vazia, de homenagem vazia. Existe deliberadamente uma tentativa de desorganizar as mulheres, né? É uma tentativa de descaracterizar esse dia como um dia de luta, de reivindicação, um dia que surgiu a partir da mobilização das mulheres operárias e socialistas por reivindicações econômicas, pelo acesso ao mercado de trabalho, com direitos iguais, salários iguais, redução da jornada de trabalho, coisas que hoje são muito pertinentes, estão na nossa pauta ainda, né? Por exemplo, com a reforma trabalhista estabelecida após o golpe de 2016 e a reforma da Previdência, entre outras coisas, muitos direitos foram retirados e a gente precisa ainda lutar para tomar de volta e avançar, como o problema do salário mínimo. As mulheres são a imensa maioria que depende do salário mínimo
e a ampliação do salário mínimo ele seria uma política pública voltada para os direitos das mulheres? Tá, eu vou direcionando aqui para o encerramento. E então a burguesia tem sim deliberadamente a iniciativa de transformar esse dia em um dia despolitizado, como se transformou, infelizmente, o 8 de março, porque a esquerda tem capitulado diante dessa iniciativa e da influência de uma ideologia. A Sheila introduziu falando do transativismo, e eu diria ampliando o problema para a ideologia do identitarismo, né? Que é uma coisa que surgiu aí, que se impõe sobre o movimento não só de mulheres, mas de negros, de outros setores oprimidos da nossa sociedade, e que aparece como um problema de diversidade, de inclusão, de respeito até, e tudo, mas que tem procurado se apropriar do movimento de mulheres, já que a gente está falando disso, para tirar essas características que são, sim, de luta, de mobilização, de movimento nas ruas, para pautar por uma luta cultural que não tem nada a ver com as classes sociais, que fala que quando fala em inserção e luta política, fala de maneira vazia, porque iguala, por exemplo, votar na Simone Tebet a votar numa companheira, seja do Partido da Causa Operária ou uma outra companheira de esquerda, e isso é inaceitável, não é assim que funciona. Não adianta votar em mulher, o voto em si já é uma coisa muito limitada, né? Então, não adianta falar em inclusão na política se a gente está falando da burguesia, não adianta incluir mais latifundiárias na política. Nós tivemos 2 candidatas à presidência da República e elas não representavam as mulheres. Eram as 2, inclusive, do mesmo estado, e latifundiárias. Então, assim como, infelizmente, uma boa parte dos setores que estão representando politicamente as mulheres e os outros setores oprimidos não estão mais ligados à luta das mulheres, aderiram a um programa do imperialismo através da imposição da ideologia identitária, que se apropria do movimento de mulheres, do movimento de negros e outros, e procura transformar essa luta real pela transformação econômica e social por uma luta cultural, como se o nosso problema fosse a mulher disputar com o homem ou enfrentar puramente o machismo, entre aspas, ou o racismo também, entre aspas, e negando o problema fundamental, que é a de superação do capitalismo, como superação do problema elementar, que é esse, a superação do capitalismo no sentido do desenvolvimento das forças produtivas da nossa sociedade, que estão entravadas por essa etapa de atraso, que é o imperialismo, e o capitalismo não tem mais nada a oferecer, e as guerras e tudo isso são uma demonstração desse entrave para o desenvolvimento social e econômico da humanidade em geral, e as mulheres são uma parte fundamental da luta para essa transformação. Então é importante para o capitalismo impedir a nossa mobilização, impedir a nossa organização, tirar a gente da luta política concreta, objetiva e revolucionária. E é isso que o identitarismo procura fazer, é isso que o imperialismo procura fazer quando tenta dominar o nosso movimento, impor uma ideologia que, por exemplo, fala que mulher pode estar onde ela quiser, mas a gente sabe que no mundo real não é assim. E, infelizmente, e é por isso que a gente tem que lutar, porque quando a gente fala que, como uma propaganda vazia, que pode servir como, na aparência, né? Não, mas a gente está tentando estimular as mulheres a acreditarem que sim, elas podem, ok. A gente precisa que as mulheres estejam em todos os lugares, mas para isso a gente precisa lutar e muito nas ruas e não disseminar uma ilusão de que a gente já conquistou muita coisa e que não é por aí. A gente precisa se mobilizar e ir para as ruas. Só para encerrar, eu só diria que, nesse momento, a mobilização das mulheres passa pela luta anti-imperialista e anticapitalista. A gente chama aí as mulheres que estão assistindo a se organizarem politicamente num partido com um programa de luta para as mulheres. Nós, do Partido da Causa Operária, procuramos organizar as mulheres nesse sentido, né, da superação do capitalismo como uma perspectiva de verdadeira emancipação das mulheres. Obrigado, Percy. Antes de passar aqui começar a segunda rodada, né, a rodada que vocês vão poder mais dialogar uma com a fala da outra e tal, eu queria só fazer uma pontuação, já que esse assunto apareceu em mais de uma fala, né?
Eu vou dar a minha opinião pessoal, né, não é a opinião do canal, é a minha que estou aqui na live, com relação a esse tema. Eu acho que é importante pontuar só que, independentemente da crítica, né, que possa estar sendo feita ao identitarismo aqui, né, pelo que eu entendi das falas das camaradas, a crítica não é a pessoas trans, quando se critica o transativismo, né, a crítica talvez até a base teórica, né, de movimentos trans, ou a forma como tem sido essa militância mais identitária, né? Porque acho que é importante pontuar isso para a gente evitar abrir brecha para que alguém possa interpretar que se está criticando a pessoa ser trans. Não, a crítica, pelo que eu entendo também, né, de feminismo, de várias discussões do tipo, com relação à questão da mulher não estar sendo hoje em dia tão levada pelo ponto de vista reprodutivo, que é uma das bases de onde surgiu o patriarcado, né? E acho que isso é importante de pontuar, independentemente da questão da identidade, da ciência que diz sobre pessoas trans, sobre os gêneros existirem, né? Sobre tudo isso, independentemente disso, a crítica aqui é ao esvaziamento da pauta reprodutiva, que é um dos pilares de sustentação do capitalismo, não é um ataque ao movimento trans, né, enquanto as pessoas, né, se eu estou corrigindo errado a fala de alguém, vamos dizer assim, se eu estiver fazendo um mansplaining aqui, como dizem, me desculpem, né, mas eu acho que é importante pontuar isso, porque é importante a gente se diferenciar para não parecer que estamos atacando a ideia de ser trans ou alguma coisa assim, né. A não ser que vocês achem que realmente tem que atacar isso, né, e a gente continua a discussão aqui, mas eu acho que é importante pontuar isso, tá? Desculpa fazer essa pausa um pouco longa, mas só porque eu acho que é importante antes da gente continuar. Camila, você falou um pouquinho menos, se quiser falar mais agora também, um pouco mais de 10 minutos, pode falar, eu vou contar seu tempo e eu esqueci de avisar para vocês antes, eu vou avisar aqui, né, quando faltar 5 minutos, 2 minutos e 1 minuto. E quando acabar o tempo, tá? É isso. Pode falar, Camila. Eu tenho uma pergunta para Sheila e a Percy pode ajudar. Eu fiquei pensativa sobre a sua fala, Sheila, quando você usou que é incentivada uma mudança de sexo, mas não de gênero. Você podia explicar um pouquinho melhor, até mesmo como o nosso amigo disse, para não ficar dúvidas? Porque enquanto você falava, enquanto, né, a nossa outra colega falava, eu lembrei bastante sobre o que eu estudo, né, da psicanálise, e a figura da mulher na história, ela sempre foi muito objeto, né, esse lugar de objeto que vira, né, propriedade privada. E aí eu fiquei pensando como que isso, né, que você falou, pode mostrar que por exemplo, a figura de uma mulher trans, ela pode ser assim, né, hoje em dia está muito liberado, está normalizado, entre muitas aspas, e como a mulher trans, ela continua só ficando nesse lugar de objeto, de objeto. Qual que é a problemática disso? Qual que é a problemática de trazer à tona, né, esse assunto no meio do nosso movimento das mulheres, no sentido de separar, né? A gente tem algumas linhas feministas que são bem transfóbicas, e eu queria que você discorresse sobre isso. A nossa outra amiga também pode falar um pouquinho. Sim, Camila, o Ulisses também, né, acabou tocando nesse assunto. É um assunto bem polêmico, mas nós precisamos discutir. E eu tenho visto como um ponto sério que a esquerda não está deixando este assunto vir à tona, né? Nós estamos sendo acusados de estar com a extrema-direita, de contra a luta às pessoas trans,
sendo calados, os métodos mais autoritários, né, a gente está vendo a esquerda usar contra nós mulheres que estamos questionando, né, a perda dos nossos poucos direitos. Então, é um assunto que precisa ser debatido, e com certeza ele é muito polêmico. Esse questionamento, a partir do nosso trabalho em relação à opressão das mulheres, da origem da opressão e tudo mais, e vendo o movimento de mulheres hoje, começamos a nos questionar o que está acontecendo, né, no movimento de mulheres, que está tendo uma divisão e que está tendo um conflito, digamos, com o transativismo, né? E nós fomos fazer uma análise marxista desses acontecimentos. E a gente vê que o transativismo ele vem surgindo forte justamente com o neoliberalismo. Então, é um movimento que surge, né, da crise do neoliberalismo. E ele vem com uma necessidade mesmo de combater as mulheres, né? Como até a Percy falou no final da fala dela, a burguesia precisa combater as mulheres. A burguesia o imperialismo está na maior crise histórica, indo para guerras e destruição, e conter a classe trabalhadora, sua principal tarefa, né? E com esse ataque duro que está sendo feito com as mulheres, ele está dividindo a classe trabalhadora ao meio. Então, o transativismo ele surge com uma ideologia neoliberal, identitária, né, pós-modernismo, e um ataque político às mulheres. Então, nós estamos vendo mulheres serem presas por por dizerem que um homem não pode ser uma mulher. Não tem como ser uma mulher. E aí vem lutas em vários momentos, né? Em escolas, com a possibilidade de ter banheiros onde os homens podem entrar, algumas mulheres não se sentem confortáveis, em prisões, onde homens são colocados nas alas femininas, e acontece violência, acontecem estupros, qualquer dessa luta, isso é um lado, né? Porque a gente vê outros lados, muitos até resumem muito o transativismo à questão das farmacêuticas, né? Claro que isso também conta, né? Então a gente vê já linhas de profissionais no mundo inteiro que fazem transformações em crianças, né? Cria muitas e muitas crianças indo em consultórios e sendo medicadas com hormônios e fazendo transição ainda crianças, né? Dizendo que nasceram no corpo errado. A gente vê muitos casos, até tem artigos e tem vídeos de mulheres que muitas das lésbicas, isso que eu comentei anteriormente, que agora que eu vi que minha câmera estava desligada, comentei anteriormente que as lésbicas são uma vanguarda, né, nessa luta contra o ataque do transativismo, porque muitas foram cooptadas, digamos, para fazer a transformação, e depois viram que não era a angústia que elas tinham, que elas sentiam, não ia ser resolvido em elas fazendo a transição. Então, hoje eu acho que é algo que a esquerda tem que discutir. Como eu falei anteriormente, as pessoas trans sofrem demasiada violência, preconceitos, não conseguem lugar no mercado de trabalho, não conseguem aceitação em casa, e isso nós temos que combater e dar todo o suporte, solidariedade às pessoas trans, mas não às custas das mulheres, dos direitos das mulheres
e do movimento das mulheres. Então, a questão de gênero, né, que tu falou, desculpa, só para que está terminando o meu tempo, eu tinha me esquecido de comentar. Então, o que acontece? A gente... o transativismo também é um ataque ao movimento gay, né? Porque ela está usando... dizendo, não, tu não é gay, tu nasceu no corpo errado, é só tu fazer a transformação para o outro sexo. Né? Então, também é um ataque aos gays e lésbicas. Então, assim, por exemplo, o trans, na verdade, eu vejo mais como os travestis, né, já tem um movimento há muito tempo. São homens que escolhem o gênero feminino. Mas o sexo continua sendo o masculino, porque tu não tem como fazer essa mudança de sexo, é uma questão biológica. Mas a escolha do gênero, sim, até porque o gênero é determinado, né, pela própria sociedade, e a gente pode ter outras características para os gêneros, né? Então, é isso quando a gente quer dizer, a gente apoia a mudança de gênero, mas não a mudança de sexo. Então, para nós, mulheres, a gente tem o direito de dizer, não, essa pessoa não é do gênero feminino, mas não é mulher. E ter esse direito sem ser presa, sem ser atacada, como está acontecendo hoje. Pera, gente, desculpa. Só uma coisa. A Camila levantou a mão, aí a Percy levantou, não entendi o que vai acontecer, mas assim. Tá, antes de passar, eu vou fazer mais uma pontuação aqui da minha parte, não é do canal, né? Tá passando uma outra mensagem aqui também. Mas é o seguinte, a intenção aqui não é, obviamente, né, atacar a Sheila, né? Atacar a Percy, né? Atacar esses posicionamentos. Quer dizer, talvez atacar em parte os posicionamentos, né? Não as organizações em si e as camaradas que estão aqui. Eu acho que, assim, pelo que eu entendo da questão trans, da questão biológica mesmo, é importante a gente pontuar o seguinte: não existe apenas do ponto de vista genético os cromossomos XX e XY. A maioria da população se enquadra nisso. Quem é XX geralmente é mulher cis, quem é XY geralmente é homem cis. Pessoas intersexo existem, e aí também entra uma intersecção, muitas vezes, com a questão trans. Existem muitas culturas ao longo da história em que em que os estudos de gênero apontam uma real diferença de gênero com relação ao sexo biológico, né? Então não é porque nasceu com uma vulva, uma vagina, que é mulher, não é porque nasceu com pênis, que é um homem, né? Em algumas sociedades tem denominações diferentes para pessoas trans. Eu acho que é importante a gente pontuar isso, né? Pessoas trans tá tendo cada vez mais estudos mostrando essa questão. Se a gente vai discutir como a indústria farmacêutica no capitalismo se apropria disso e a falta de ética, a gente pode também discutir a socialização, né, dos meios de produção que produzem hormônios, a socialização, vamos dizer assim, também a criação de trabalho garantido para que profissionais da saúde não sejam picaretas tentando fazer uma transição forçada em alguém. A gente sabe que existem sim alguns casos de destransicionamento, que é importante discutir sim, é uma questão psicológica, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar como se a questão trans fosse falsa. A gente pode criticar o transativismo, assim como a gente pode criticar absolutamente todos os movimentos de luta anti-opressão, sejam eles identitários, totalmente cooptados pelo neoliberalismo, ou não, sejam lutas reais das mulheres comunistas, socialistas também, que não se identificam com transativismo, enfim. Eu acho que, desculpa fazer essa fala um pouco longa, mas assim,
Eu acho que é importante a gente pontuar. Eu estou falando por mim, mas eu não sei se o Mesa de Debates, né, o resto da equipe do Mesa de Debates concorda, mas assim, eu acho que é importante a gente deixar dito que a ciência, hoje em dia, no pé que a gente está, ela não apenas reconhece a humanidade das pessoas trans, como a própria Sheila falou, né, agora que não é uma questão de desrespeitar as pessoas trans, mas enfim, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de banheiro, porque a gente não tem nem banheiro para pessoas com deficiência, que já está na lei, então a gente vai pensar em dividir banheiro. Pode sim ter algum caso de um homem que vá se misturar, se fingir de mulher, né, mulher trans, travesti, para entrar no banheiro feminino. Pode ser, mas assim, é um grupo extremamente vulnerável. Por mais que a discussão possa ser feita, eu acho que é importante. Manifestação aqui numa linha vermelha, mesa de debates não faz cor e repudia qualquer manifestação de transfobia. Eu já participei de outros debates aqui, eu sou de uma organização leninista trotskista, e espero que não estejam acusando a minha fala de transfóbica, né, porque é um exemplo, né, de como nós, mulheres, estamos sendo atacadas, inclusive por organizações de esquerda, por defendermos os nossos direitos. Tá, desculpa, gente. De repente, né, eu acho que a gente já viu a tua posição. Tá, tudo bem. Bom, tudo bem. Eu deixei aqui a minha posição, na verdade... Né? Oi, desculpa. Já vimos a tua posição, que é lamentável, infelizmente. Tá, bom, então tá, eu já dei a minha posição. Comentários do vídeo, depois vários artigos sobre isso, inclusive. Tá, não, tudo bem, mas assim, beleza, essa nota, no caso, não foi eu que escrevi, né, o Gui tá aqui acompanhando também, mas eu acho que a gente ainda precisa se comunicar melhor sobre isso, mas sobre os nossos acordos, sobre isso, ou desacordos, mas, enfim, resumindo, eu queria dizer que eu, pelo menos, mediando o debate... Agora, sendo atacada de transfóbica, aí fica difícil. Acho que a Percy poderia falar. Tá, pera, deixa eu só encerrar rapidinho aqui a minha colocação antes de passar, que eu não sei agora se eu passo para a Dercy ou se eu passo de volta para a Camila, porque ela já tinha pedido antes. Acho que eu vou passar para a Camila e depois para... tá? Mas assim, só deixando claro, a minha posição aqui, enquanto alguém que está mediando o debate, eu acho que é importante dizer que eu não estou exatamente dizendo que você foi transfóbica, mas eu acho que você falou algumas informações incorretas que eu pontuei com relação a tudo bem, não dá para fazer transição de sexo, mas gênero existe, a ciência debate isso, enfim, eu acho que esse é o posicionamento que é importante a gente deixar dito, independentemente de crítica ao transativismo, pessoas trans existem, merecem respeito, como você mesma disse, Sheila, né? E acho que é isso. Eu vou passar, desculpa interromper o debate e fazer desse jeito, depois você pode voltar a falar para se defender também, né, de ser acusada de transfobia, no caso, que eu particularmente não estou dizendo que você for transfóbica, mas acho que você falou algumas informações incorretas. Camila, pode falar de novo, depois eu passo para a Percy, e depois eu volto. Bom, eu fiz essa pergunta como forma de provocar mesmo essa discussão. Eu acho um tanto inconsistente e incongruente a gente falar que a gente está pregando a libertação de todos os povos e está tendo esse tipo de pensamento que me parece um tanto sexista, me parece um tanto misógino, e aí a gente volta, né, nos estudos que a gente tem sobre o fascismo, e uma das caras mais características do fascismo é a repressão de gênero, de expressão da sexualidade e do seu gênero, né? A sexualidade é algo muito amplo. Ela não é só sexo, ela não é só gênero, as duas coisas elas se encontram, assim como você, eu também estudo bastante, atendo pessoas trans, e todas essas críticas que você apresenta aqui são críticas muito pontuais, que a gente não pode negar que pode sim acontecer, mas não é a maioria, né? E fica um pouco complicado a gente pegar um contexto ali um tanto fora da curva para justificar, às vezes,
uma linha de pensamento que está sendo explicitamente sexista. Então, só um comentário, uma provocação, eu acho que a Percy também tem a contribuir com isso. Posso introduzir? Bom, eu acho até interessante. Percy, acho que travou aqui. Acho que travou para vocês duas também, né, Percy? A discussão interrompeu. Tá. Percy, você está travando. Oi. Não sei se talvez seja melhor tirar a câmera. Tá, vou tirar a câmera para ver se fica melhor. Bom, Tá. Eu estava dizendo que é interessante que a gente tenha chegado nesse ponto, e que o Guilherme tenha colocado ali nos comentários o problema do discurso do Nicolas Ferreira, aquele deputado de extrema-direita no Congresso Nacional, que pôs uma peruca e falou lá um monte de coisa, né? E eu queria, porque eu vou introduzir um outro problema que faz parte da mesma coisa, que é assim, a gente está num momento, para você ver, a gente veio aqui para debater o Dia Internacional de Luta das Mulheres, o movimento de mulheres e a organização necessária da luta das mulheres por sua emancipação, e a gente acabou discutindo um problema que tem atravessado esse movimento, que é o problema que aqui se consolidou através dessa discussão sobre o trans, que eu entendi... eu entendi a crítica da Sheila, apesar de qualquer tipo de consideração, como um problema ao que se chama de transativismo e não a qualquer pessoa ou que se identifique, seja sexualmente ou como de identidade, seja ela qual for, de gênero, né? Então, e aí eu entro no problema que tem a ver com esse problema do Nicolas Ferreira. Esse debate, infelizmente, ele tem sido cerceado por colocações como a que a gente viu aqui sob acusação de transfobia. E isso é ruim, eu acho, que se tem uma coisa que está colocada em discussão, ela tem que ser discutida. Se é uma coisa que faz parte do movimento, acusar o outro de transfobia para silenciar o debate é uma censura que a gente não consegue avançar o nosso movimento e nem chegar a conclusões sobre o que está acontecendo, sobre qual é a melhor política, sobre que rumo tomar para o nosso movimento. Então, eu acho que isso tem a ver, por exemplo, com a tentativa de cassação do mandato, sim, desse deputado, que é, sim, de extrema-direita, mas o cara foi o deputado mais votado no país. Você vai negar o direito de voto de milhões de pessoas, sei lá, não sei quantos votos o cara teve, mas eu sei que ele foi o mais votado. Você vai negar a possibilidade de voto de seja lá quantas pessoas foram, o cara mais votado no país, porque ele subiu no palanque e falou coisas que um setor da sociedade considera que não deve ser dito. Isso é censura. Inclusive, o direito do parlamentar, inclusive o fórum privilegiado, entre outras coisas, foram garantidos pelos democratas e progressistas da sociedade republicana, e o avanço na época que a gente pode dizer que havia alguma caráter progressista do capitalismo, para que o deputado pudesse falar o que ele quisesse dentro do parlamento. É um direito político. E a cassação desse direito não é progressista. A gente pode não concordar com o que a pessoa está falando, a gente pode ter um monte de consideração, e aí a gente vem aqui e critica. Isso é o direito de debate. Acusar de transfobia, como eu acho que foi feito aqui contra a Sheila, e eu acho que é ruim, porque a gente está aqui para fazer uma discussão, e aí, ok, o Ulisses coloca o posicionamento dele, a Camila também, e a gente discute, é para isso que a gente está aqui. E é para isso que a gente precisa desses espaços, entendeu? Para que a gente consiga avançar no debate, cada um colocando o seu posicionamento e não cerceando a discussão sobre acusações. Eu digo isso, inclusive, porque nós, do PCO, o próprio coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo já sofreu com esse tipo de acusação dentro do movimento. A nossa palavra foi cerceada, por exemplo, agora no 8 de março no Rio de Janeiro, assim como já foi em outras situações, porque a gente é do PCO e acusam alguns setores porque a gente faz uma oposição política concreta e objetiva ao programa
de alguns partidos, eles nos acusam de machista ou de racista, ou seja lá o que for, e silenciam a nossa voz. Isso não se faz dentro do movimento de esquerda. Então, assim, eu acho que é interessante que a gente tenha caído aqui nesse ponto, porque fica uma reflexão aí, como a Camila falou, né? A gente tem mesmo que refletir e fazer provocações, porque a gente está indo para um caminho que eu acho que não é positivo para o desenvolvimento nem tanto da luta concreta, real, objetiva, e nem para a discussão mais que seja filosófica, ou seja lá o que for. Existem muitos questionamentos de todos os lados. Cercear o debate não vai fazer avançar ninguém para lugar nenhum, muito pelo contrário. Cercear o debate vai se fazer impor a ideologia da classe dominante, que é quem vem dominando a gente para sempre, desde sempre. E essa ideologia da classe dominante, sinto dizer, e isso não tem nada a ver com o trans ou com quem se identifica, seja com que identidade de gênero for, que queira fazer transição, seja lá o que for, isso não tem a ver com essa pessoa, com esse indivíduo, tem a ver com a intenção e a proposta do imperialismo de impor essa política. Infelizmente que isso tenha sido rumado para que eles tenham se apropriado dessa discussão e que eles tentam impor a coisa desse jeito, mas a gente precisa fazer essa discussão, sabe? E cercear o debate dessa maneira não é positivo para ninguém, muito menos para essa comunidade, eu diria. Porque esse setor e esse tipo de política autoritária, e aí, Camila, isso é fascismo. Essa política de silenciar o debate, a discussão, e é claro, a gente não, assim como a gente, e eu sou totalmente contra, eu acho que as pessoas que se identificam e que querem, elas têm que ter direito, e esses direitos devem ser discutidos, garantidos, sabe? Agora, cercear essa discussão e tentar fazer como os setores da esquerda têm feito, na força da lei, na marra, inclusive propondo penas contra as pessoas que pensam diferente, a gente não vai resolver, muito pelo contrário, vai levantar um setor grande da sociedade contra esses setores. Essa comunidade é quem vai sofrer as consequências. Então, a transfobia, que é ao invés, por exemplo, do movimento fazer um debate sobre a legalização da prostituição, que infelizmente é onde grande parte desse primeiro setor que veio aí, que é conhecido como trans na nossa sociedade, sofre nas ruas, que não tem acesso ao mercado de trabalho, vamos discutir o que importa para esses setores. Vamos discutir direitos, vamos discutir o fim da repressão, vamos discutir o problema do acesso ao mercado de trabalho, sabe? Vamos discutir o que importa. Cercear o debate e fazer de maneira autoritária, impondo, inclusive, uma legislação punitiva e repressora, ou uma linguagem que a maioria da população não conhece, não entende, não vai resolver o problema. Volta um setor da população atrasado, que é a maioria da nossa população, contra essa comunidade, não serve para avançar os direitos e as conquistas dessa comunidade. Muito pelo contrário, eu chamo atenção para esses setores. Está se voltando, por conta dessa política autoritária, que é dominada pelo imperialismo, que não tem a ver com os direitos desses setores, está se voltando a população contra eles. E isso é muito negativo. Não vai fazer avançar os direitos deles mesmos, dessa comunidade, e que sim, precisa ser avançado, e esse debate precisa acontecer. Então, eu acho que é bem interessante que a gente esteja encerrando aqui esse debate com essas considerações, mas eu acho que a gente precisa ficar bem atento a tudo isso. Bom, beleza. Eu acho que a gente ainda não vai exatamente encerrar, acho, pelo debate, até porque a Sheila ficou de falar ainda, e vai falar uma coisa agora, rapidinho, antes, pra gente. Não, sim, mas eu gostaria de... antes de passar a bola para a Sheila, eu gostaria de me posicionar, né? Eu que estava comandando, né, aqui a live e, né, na parte técnica, e fui eu que coloquei a tira, né? Primeiro, o Percy, em nenhum momento eu quis fazer isso, né? Visando silenciar a Sheila. Se eu quisesse, eu poderia muito bem, né, aqui na sala, né, eu que
estou comandando aqui a sala do StreamYard, eu que sou o host, né, chamado assim, eu poderia muito bem expulsar a Sheila da sala, né, mas eu não fiz isso. Então isso não é uma tentativa de censura. Isso aí é um canal que está compromissado, né, com as lutas, seja da classe trabalhadora e seja do povo oprimido, se posicionar perante uma coisa que acontece dentro do canal, que é responsabilidade minha, responsabilidade do Ulisses e responsabilidade do André. Né? A gente tem um nome, né, que a gente está construindo, a gente preza sim para zelar esse nome, né, um nome que esteja vinculado aí à luta desses setores, à defesa intransigente desses setores. Então, assim, em nenhum momento eu quis silenciar a Sheila, né, embora lamente bastante pelas suas posições, mas, né, deixar aqui bem claro que o canal, né, quando acontece algo desse tipo, ele tem o direito, né, de se posicionar, e a gente vai se posicionar, né, toda vez que acontecer algo desse tipo. Bom, Sheila, fica à vontade aí, então. Eu vou voltar a dar 10 minutos. Uns 3 minutinhos só. Eu acho que a gente teve um exemplo prático aqui do que eu estava falando, né, que é de como existe uma divisão no movimento de mulheres, de como existe um ataque do transativismo contra o movimento de mulheres, contra as mulheres. Então, se nós estamos falando isso, é porque está acontecendo em vários lugares do mundo, a toda hora, em todo momento. Mulheres, as leis hoje, em vários países estão sendo aprovadas, ela além da autodeclaração, né, de um homem dizer que é mulher, ela está levando mulheres que dizem que homem não pode ser mulher à cadeia, a serem presas. Feministas de lutas de anos no mundo inteiro estão sendo caladas, provedores, sites bloqueiam elas, e a gente está vendo isso no conjunto da esquerda, né, totalmente voltada para uma política neoliberal do identitarismo, e não vendo como está servindo ao imperialismo e à burguesia para dividir a classe nesse ataque às mulheres. E é isso que tem usado contra nós. Somos transfóbicas, somos fascistas, estamos do lado da direita e devemos ser caladas, e esse entendimento, né, que o Guilherme teve, que a mesa de debate teve, é bem um exemplo disso, né? Isso é um absurdo, não é para ser falado, nem pode ser falado, e essas pessoas, né, essas mulheres que estão tentando defender o movimento, são excluídas, ignoradas. Então, acho que a gente teve um exemplo claro, né, do que contra o que nós estamos lutando, pelo que nós estamos lutando, e de como é uma realidade hoje essa ideologia neoliberal, imperialista, do transativismo, como um ataque político às mulheres para dividir o movimento. E atacar 50% da classe trabalhadora no momento que o imperialismo está na sua maior crise, indo à guerra e precisa acabar com uma possibilidade qualquer de revolução socialista. Tá bom. Beleza. Eu acho que assim, eu só queria falar uma coisa antes. Acho que a gente tem que diferenciar um pouco, né, quando a gente está acusando de transfobia, né, vamos dizer assim, o que a gente está querendo fazer é uma crítica política, né? Hoje em dia tem a questão jurídica para além disso. Eu acho que se forem cometidos excessos jurídicos para silenciar debate, isso realmente é complicado, né? O marxismo não é sobre passar leis bonitinhas, né, que parecem muito boas, na prática às vezes nem funcionam.
E calar pode ser realmente problemático, né? Mas é isso, eu acho que a gente, aqui do Mesa de Debates, está se posicionando, a gente acha, como eu já disse da minha parte, né, eu como o canal está falando, a gente discorda, né, do posicionamento da Sheila, do posicionamento da Percy em algum nível, não porque a gente queira deixar de debater isso é um tema que tem que ser debatido, mas eu acho que a gente precisa debater de um jeito melhor. Se alguma parte do movimento transativista já pecou ou peca com relação à questão do papel reprodutivo da mulher no capitalismo, é uma discussão a ser feita, né? E acho que a gente precisa discutir, mas assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vive num momento muito reacionário e não podemos fazer coro com isso, né? E, inclusive, vale dizer que tem feministas ao redor do mundo, principalmente relacionadas ao feminismo radical, que de fato são bastante transfóbicas e que estão numa rede que dissemina transfobia mesmo que de tabela. Então, acho que é importante que a gente tenha consciência que o imperialismo ele não criou a pauta trans, ele se apropriou dela, assim como ele se apropria de absolutamente todas as lutas anti-opressão e vai se apropriar. A luta das mulheres é importante, mas, tipo, é isso, né? Ser mulher não é apenas poder parir, né? Embora essa seja uma das bases que a gente tem que discutir, a gente tem que discutir também que ser mulher é outra coisa, e, obviamente, a Sheila aqui em nenhum momento, né, falou, ou a Percy também não falaram de ser contra as pessoas trans, mas eu espero a gente do canal discorda, independentemente de vocês não terem partido para transfobia, assim, né? A gente discorda do posicionamento de vocês, a gente se posiciona repudiando e, enfim, eu acho que é importante a gente pontuar isso porque é uma questão polêmica e justamente por a gente não ter tirado a Sheila da live nem nada assim, né? Para a gente trazer esse debate e tentar pontuar ele melhor, como eu já fiz umas pontuações. E assim, desculpa ter acabado com esse clima assim, né? Mas eu acho que é isso, o debate continua e vamos fazer da melhor forma possível, nos informar da melhor forma possível para a gente não repetir desinformação, porque isso atrapalha também favorece o imperialismo, mais às vezes do que o próprio identitarismo, eu acredito, né? Bom, então é isso, gente. Desculpem aí qualquer coisa, espero que vocês estejam tranquilas. Camila, Sheila, Percy, desculpa ter interrompido tanto, né, sendo homem ainda mais, falando sobre o Dia da Mulher, mas eu acho que foi uma questão necessária, né? Espero que vocês estejam tranquilas, se quiserem continuar a discussão, é importante para a esquerda, mas com respeito, né, e vamos tomar cuidado com desinformação. É isso, muito obrigado, e a gente já vai... Deixa eu só fazer uma propaganda. Eu tinha me organizado para falar disso nas considerações finais. Coisa rápida, só porque justamente por causa dessa discussão do Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, essas coisas todas, a gente, além de participar dos atos de ontem, do 8 de março, o Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo está realizando no domingo um debate, na verdade, um domingo cultural, né, dia 12, que vai ser exibido pela Causa Operária TV, no YouTube, quem puder assistir, vai ser a partir das 10 horas uma palestra sobre a história do movimento de mulheres e às 15 horas uma palestra cultural sobre a pintora surrealista Leonora Carrington. Então, quem puder acompanhar em São Paulo e quiser ir presencialmente, vai acontecer na sede do Centro Cultural Benjamin Perret, que fica no centro, na República, na Rua Conselheiro Crispiniano, número 73. E quem não estiver em São Paulo e quiser acompanhar na internet, é só seguir a COTV a partir das 10 horas da manhã, que vai ter, então, essa programação especial aí dedicada ao dia e à luta das mulheres. Era isso. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que a gente possa aí continuar e estamos à disposição para discutir em outras ocasiões sobre outros temas e esse também, se for o caso. Obrigada aí pelo convite de vocês. Bom, boa noite a todos. Também queria agradecer mais uma vez. E temos o nosso blog, que é Grupo de Trabalhadores Revolucionários Word Blog, e temos vários artigos lá na linha marxista, né? E, inclusive, sobre a questão das mulheres, o transativismo. E é isso. É hora de debater, aprofundar, né?
porque a luta da libertação das mulheres faz parte da luta pelo socialismo, e só assim conseguiremos acabar com o capitalismo. Camila, quer fazer também alguma consideração final, alguma propaganda aí? Bom, gente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar construindo aqui com vocês. Deixo aqui vender o meu peixe. Eu sou psicóloga e psicanalista. Estou nas redes sociais como psi_mila. E é isso, gente. Bom, é isso, gente. Obrigado. Espero que, apesar da tensão aqui, né, hoje tenha sido um debate proveitoso para todo mundo. Queria agradecer aí as participantes, as organizações, né? Também agradecer ao Gui aí que está junto, o André que não está agora conduzindo a live, mas também vai acompanhar depois. Amanhã a gente tem outra mesa, e na sexta e no sábado, desculpem, gente, eu tô perdido. E no sábado também, né? Então, é isso, acompanha a mesa de debates, vai ficar gravado, e se inscrevam no canal, quem puder contribuir de alguma forma, compartilhando, e vamos tentar elevar o nível do debate. A Semana da Mulher ainda tem mais 2 lives, e é isso. Obrigado, gente.